Olá, pessoal, bom dia. Obrigado mais uma vez, meu querido Guerra, meu querido Maneco. Obrigado pelo privilégio que vocês me dão de poder dividir com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração para dividir. E dividir é uma coisa fantástica, principalmente quando a gente pode dividir amor. Eu achei fantástico, Fernando, esse teu louvor agora falando de verdade, porque é exatamente aquilo que eu queria dividir com vocês hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde toda a verdade ficou relativa. A verdade acaba sendo a verdade de quem grita mais. E essa guerra contra as fake news tem sido realmente um desafio para todos nós. Nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado, nos faltam parâmetros. E quando começa a faltar parâmetro, é que a gente começa a valorizar aquilo que nós dissemos agora sobre verdade. Qual é a verdade? A verdade chama Jesus Cristo, o Senhor. E eu queria começar dividindo com vocês um trecho um pouco longo que está em Lucas 24. Enquanto você procura Lucas 24, eu escolhi um trecho um pouco mais longo porque eu queria manter um contexto. A preocupação era não tirar o sentido do que nós vamos ver agora juntos. Então, se você já achou Lucas 24, nós vamos conversar a partir do versículo 13. Nós vamos conversar porque é um cenário onde Jesus acabou de ser ressurreto. É domingo, Jesus já não está mais naquele túmulo e ele passou a ter liberdade de movimento, como sempre teve, mas já numa forma humana outra vez. E ele encontra dois discípulos e a partir do versículo 15 acontece uma coisa fantástica. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Pessoal, Jesus, recém-ressurreto, ele tem uma preocupação com os discípulos, ele tem uma preocupação com aqueles que estavam com ele, enquanto ele estava junto deles, enquanto eles estavam dividindo aprendizado, e ele se junta a esses dois discípulos, porque eles estavam, assim como todo mundo naquele dia, preocupados com aquilo que aconteceu e como aconteceu. Se vocês continuarem um pouco até o versículo 27, é onde começa aquilo que eu queria dividir com vocês. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A palavra expor significa explicar detalhadamente. Nós precisamos entender a palavra no seu sentido, meditar nos versículos, meditar no texto, sem perder o contexto, porque aqui importante o contexto é que Jesus percebe a necessidade que eles tinham de entender melhor o que tinha acontecido. Eu queria também lembrar vocês de que, naquele momento, o único texto que Jesus poderia dividir era o Pentateuco e eram os profetas. Ainda, o Espírito Santo não tinha tocado em nenhum dos seus discípulos para escrever o que nós chamamos hoje de Novo Testamento. Então, a base de todo o entendimento que poderia ser transmitido estava realmente na Escritura, que é o Pentateuco. Agora, o versículo 32 mostra as consequências desses dois discípulos terem ouvido com detalhes. O versículo 32 diz: E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Pessoal, que coisa fantástica quando alguém nos explica as Escrituras e nós podemos libertar os sentimentos que há em nosso coração de alegria. Essa alegria que nós cantamos agora no louvor que o Fernando nos abençoou é exatamente
a alegria que nós precisamos ter para levar o dia a dia dentro daquilo que é o desafio. O desafio não é o mundo cor-de-rosa, nós gostaríamos, mas o desafio é justamente vivermos a realidade das obras que Deus fez para que nós possamos ser um livro escrito por Jesus. Cada um de nós ter o privilégio de se transformar num livro, um livro fantástico. Saindo desse texto de Lucas, eu queria te pedir que você volte um pouquinho na tua Bíblia para Josué 1. Nós, enquanto vocês procuram, nós vimos de que o coração dos discípulos ardeu. Houve uma enorme alegria por cada um deles, por ter entendido o que a palavra de Deus tinha feito no coração deles. Em Josué 1, eu queria pegar os versículos de 6 a 9. E, de novo, não tirando o texto do seu contexto, eu vejo que Josué ouve: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais." Vejam de que o povo herdaria uma promessa que os seus pais, os pais, os antepassados de Josué e de todo o povo, tinham recebido. O verbo herdar é um verbo que não exige ação. Amor exige ação. Herdar significa estar lá parado esperando. Mas olhem só que coisa fantástica nós temos nos versículos 7 e 8. "Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." E Deus se preocupa de repetir no versículo 9: "Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares." Voltamos para aquilo que nós começamos dizendo. As fake news nos vão mudar, não vai dar ânimo, não vai dar disposição, não vai trazer nada que possa mudar a tua caminhada. Sabe por quê? Porque elas são falsas, não é verdade. A verdade vem justamente do ensino que nós temos na nossa Bíblia. E não adianta você entesourar este ensino e deixá-lo parado na Bíblia. O ensino que Deus nos deu é para ser posto em prática. O que aconteceu com Josué? Muito fácil. Ele creu. Ele creu que ele herdaria a terra prometida. Qual era o trabalho dele? Ser forte e corajoso sem temer nem se espantar, porque Deus estava com ele. Esta é toda a verdade. Deus não abandona quem se submeter, quem se prostrar, quem aceitar, quem valorizar a palavra de Deus. Volto aqui para dar uma expressão maior ao que nós lemos no versículo 7 e 8. Toda a lei era ainda o Pentateuco. E quando nós lemos falar deste livro da lei, significa que tudo aquilo que nós aprendemos na nossa Bíblia deveria ser o assunto diário de cada um de nós, tanto na meditação, como na nossa atitude e como na nossa interação com as pessoas ao nosso redor. É interessante lembrar que, se Jesus fez o coração dos discípulos arder, maravilha, super, maravilhoso. Jesus fala nos nossos corações o tempo inteiro. Mas você vai deixar o teu coração ardendo e não vai fazer nada? Então, fica o exemplo de Josué. Josué, em obediência ao texto, à leitura do texto, à meditação do texto,
Ele fez grandes conquistas. Agora, vejam lá. Jesus fez queimar o coração dos discípulos. Josué pôs em prática aquilo que ele tinha recebido. Mas e como é que você copia o exemplo? Quando você começa a viver aquilo que você leu. Quando você deu sentido, deu forma a tudo aquilo que você leu e tudo aquilo que você aprendeu da tua meditação. Ah, sabe o que é? Tudo bem, Jesus era Jesus, é o Senhor, maravilha. Josué, ah, sim, ele foi ungido por Moisés, grande servo de Deus. E o resto? Ah, o resto somos nós. O resto somos nós que separamos esse tempo dentro de um domingo de tempo de família, começando uma nova semana, para nos preocupar com aquilo que nós recebemos de herança. Nós não fizemos nada para ter a Bíblia, fizemos muito menos para receber a bênção de sermos salvos em Jesus e podermos ser habitação do Espírito Santo. Mas eu te dou mais 2 exemplos. Esses 2 exemplos eu tiro também do Velho Testamento, em Esdras. Esdras 7, não precisa procurar porque é um versículo só, eu vou ler para ti. Porque Esdras, o sacerdote, o pastor, o líder congregacional, Esdras, tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, olha de novo o Pentateuco, e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Nós vemos de novo alguém preocupado em ensinar. Vocês têm o privilégio de ter 2 pastores fantásticos, gente que pôs em prática aquilo que eles aprenderam e viveram, e estão se doando para vocês, para poder ensinar, para poder dar vida, essência ao que é o ensino da Bíblia, ao que é o texto da Bíblia. Então, lendo agora o versículo 10 do capítulo 7, eu leio assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus juízos. Mas tem mais, tem mais. Um pouquinho à frente, Neemias, o administrador Neemias, reconhece no capítulo 8, no versículo 7, uma outra coisa. Olha só. Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Septal, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabe, Enã, Petaías e os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Pessoal, nós temos aqui 8 sacerdotes preocupados em ler e explicando para que o povo entendesse o que se lia. Gente, o ensino posto em prática é uma coisa maravilhosa. O ensino posto em prática nos leva a ver qual era o foco que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos passou. Vocês querem ver uma coisa? Abram agora, por favor, as vossas Bíblias em Mateus 4. Mateus 4 nos mostra de uma maneira clara qual era a preocupação de nosso Senhor nas suas atitudes. Mateus 4, o versículo 23, nos diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Hoje, neste dia, nós estamos celebrando o privilégio de uma igreja viva baseada exclusivamente na palavra de Deus. Nós não temos paredes, nós não temos limites, porque nós estamos vivendo de fé e não de religião. Nós estamos vivendo o privilégio de poder compartilhar aquilo que Jesus nos ensinou. Ele ia nas sinagogas? Sim, verdade, ia nas sinagogas, porque era lá que se ensinava a palavra de Deus.
Existia o templo? Sim, o templo estava lá em Jerusalém. Era longe. Imagine uma caminhada que são 150 quilômetros, em que a pé. E não era um terreno fácil. Então, a sinagoga era o lugar onde se ensinava a palavra. Mas eu queria que você ainda olhasse no livro de Mateus, no capítulo 5, um pouquinho adiante de onde nós estávamos. Capítulo 5 de Mateus, no versículo 19, temos Jesus falando, ele mesmo, ele falando e diz: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Pessoal, olha de novo, as fake news já existiam no tempo de Jesus. Tinha gente que ensinava errado, tinha gente que saía do texto, e Jesus, já naquele momento, se preocupa de passar uma palavra de verdades. Só e somente verdades. Se você andar na tua Bíblia até Marcos, um pouquinho à frente de onde você estava agora em Mateus, vamos para Marcos 6, aonde de novo Jesus passa um recado para a multidão. Marcos 6:34 diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu acho de que nós, antes de sermos salvos, estávamos realmente numa necessidade enorme de encontrar um caminho. E éramos bem aquelas histórias que a gente lê na Bíblia de ovelhas perdidas, ovelhas afastadas do caminho, ovelhas confusas. Mas foi graças a Deus que Jesus Cristo nos alcançou e nos encheu do seu Espírito Santo para poder passar a ensinar verdades. Quando nós olhamos estas verdades, nós entendemos que Jesus, através de todo o tempo, ele se preocupou de nos dar um manual de sobrevivência. O manual de sobrevivência é a nossa Bíblia. E eu queria lembrar vocês de uma coisa importante nas nossas Bíblias. Eu sempre gosto de separar a nossa Bíblia em 3 pedaços. O Pentateuco, os primeiros 5 livros, é a revelação de Deus falando através da boca de Moisés. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, usando a boca de Moisés para contar as suas verdades. Logo depois nós temos os Salmos, os Provérbios, os Profetas, os Escritos, as Crônicas, que é a forma como o povo vivia aquilo que foi ensinado, as promessas que foram dadas e os erros e os acertos de cada um deles, porque eles não conseguiam ainda sentir a ação poderosa do Espírito Santo. Já no Novo Testamento, nós vemos o cumprimento das promessas que tinham sido feitas lá atrás, e essas promessas são materializadas através de Jesus Cristo, onde nós começamos a entender o sentido mais amplo da herdade, aquilo que nós fomos herdados, aquilo que nós recebemos como herança. Nós somos herdeiros, somos abençoados em ter recebido alguma coisa e nós não fizemos nada por isso. Mas eu dei essa explicação porque eu queria pegar Deuteronômio 4 e ler para vocês 2 versículos que eu considero importantíssimos. Já naquele tempo das Escrituras, que nós vimos agora há pouco, as Escrituras do Pentateuco, em Deuteronômio 4, nós vemos uma instrução fantástica. Moisés, falando ao povo, diz assim: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim o façais no meio da terra que passais a possuir. Pessoal, nós estamos nessa terra que passamos a possuir. O nosso dia a dia, os nossos desafios, onde quer que estejamos, em casa, na praia, no sítio, mesmo no trabalho, vivendo em família, nós precisamos
usar esse privilégio. E tem mais. No versículo 36 de Deuteronômio 4, tem uma outra instrução fantástica. Dos céus te fiz ouvir a voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouvistes as suas palavras. Aquele povo que estava reunido no Monte Sinai, recebendo as instruções, as recebeu explicitamente pela fala de Deus. Aí você vai se lembrar de que o povo diz assim: para aí, Deus, sabe o que é? Nós nos assustamos contigo falando, deixa Moisés falar. Por quê? Porque a voz de Deus nos toca o fundo do coração e nos faz clamar por misericórdia. Porque quando ouvimos a voz de Deus, podemos sentir o nosso coração queimar, e o nosso coração queimar nos faz lembrar de que nós pecamos contra esse Deus maravilhoso. Esta que é a grande lição. A voz de Deus nos transforma, nos renova, nos restaura, nos refaz, para tirar-nos do propósito do pecado e levar-nos para o propósito da verdade. Ainda uso um outro texto de Deuteronômio 6, que diz no versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A nossa instrução, a nossa ordem recebida de Deus é para que falemos a sua palavra o tempo inteiro, todo o tempo, aonde quer que seja, onde quer que estejamos, aonde quer que nós tenhamos ido parar, não deixemos de falar da palavra de Deus. É essa palavra de Deus, pessoal, que mudou as nossas vidas. É essa palavra de Deus que, de uma certa maneira, transformou definitivamente as nossas vidas. Eu digo isso porque a mudança é espiritual. Talvez você não percebe, talvez você foi dormir sem conhecer Jesus, você teve um sonho e de manhã você acorda com um mundo colorido. E você teve sua vida transformada. Então, quando você começa essa transformação, você começa a valorizar tudo aquilo que é o ensino que tem na tua Bíblia. Você começa a entender tudo isso e você passa a ter uma instrução. Viver essa verdade, falar dessa verdade, agir com essa verdade. E aí volta aquela pergunta, mas esse pessoal era fantástico. Moisés tinha tudo. Neemias, Esdras, todos aqueles 8 sacerdotes foram cheios de um ânimo novo, de uma disposição nova. E eu não sei nem mesmo a certeza de que falar e como falar. E eu concordo, porque eu também não sabia. Até também ser cheio do Espírito Santo, que me capacitou para fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Dividir esse aprendizado. Tem um versículo-chave, e esse eu queria que você, por favor, procurasse na tua Bíblia, João 14. Esse versículo é importantíssimo para você entender de que Deus vai te capacitar para você falar dele o tempo inteiro. Você não precisa saber o endereço dos versículos. Melhor sabê-los, lógico. Mas mesmo não sabendo e sabendo o conteúdo do que você lê, você vai entender. João 14, 26 nos diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não é porque nós somos mais ou menos, mas é porque o Espírito Santo nos capacitou. O Espírito Santo nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para ter essa vida maravilhosa de confiança, de fé, de determinação, de disposição de seguir a palavra de Deus. Pessoal, já finalizando, eu queria dividir com vocês um outro texto. E esse, não se preocupem, não precisam ir buscar em Deuteronômio 3, mas eu queria dividi-lo com você, meu ouvinte, meu companheiro, neste momento,
porque assim como vocês estão ouvindo a palavra de Deus, eu também estou ouvindo. E quero crer de que eu aprendi com esses textos que eu li e dividi com vocês agora. Porque o aprendizado é isso. Ensinar a verdade significa nós que estamos ensinando, estamos aprendendo. E eu não gostaria de finalizar sem explicar a importância que tudo isso tem. Porque se você aprendeu e você está falando de Deus no caminho, tem gente que tem fome de Jesus e não sabe. Tem gente que tem necessidade de Jesus e não sabe. Tem gente que precisa começar uma vida nova porque está sofrendo, porque está passando por dificuldades. E sem Jesus não vai a lugar algum. Então a nossa tarefa não se limita necessariamente a guardar aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos dividir isso. E essa divisão, então, eu uso o texto de Deuteronômio 3, 21 e 22. Também nesse tempo, dei ordem a Josué dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Eterno a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejará por vós. Gente, dificuldades nós vamos ter sempre. Qualquer que seja o assunto, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o desafio do teu dia, o desafio está aí. Mas eu quero te dar certeza de que Jesus não te deixou. Nada nos apartará do amor de Deus. E se nada nos aparta de Deus, não te preocupes com aquilo que está sendo desafio na tua vida. Então somente usa aquilo que aprendestes. Então somente vive a alegria da verdade. A verdade que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos amou de uma maneira tal, Ele sofreu de uma maneira tal por cada um de nós, que éramos seus inimigos, que estávamos desgarrados, perdidos. Ele olhou para aquele cara, aquele rapaz, aquele romano, que pegou um prego, pôs no braço dele e bateu contra a madeira. E sabe o que Jesus disse? Isso é por ti, isso é para ti, e para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, era o que eu queria dividir com vocês hoje, é o que realmente Deus tinha posto no meu coração para contar, e aquilo que eu queria que fizesse sentido nas tuas vidas, nas vossas vidas, que vosso viver seja um viver baseado na grande verdade. Jesus é Senhor, Ele é todo-poderoso, e Ele pode fazer coisas que mesmo você duvidando, Ele vai seguir fazendo. Porque Ele é Deus, e Ele é todo-poderoso e te escolheu para estar aqui hoje, revisando todas essas ideias, esses conceitos. Que Deus abençoe vocês numa semana maravilhosa de vitórias, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém.